Boa noite, Quilombo. Nossa convidada já chegou. Eliana presente. Eliana, dona dos coqueirais. Tá me ouvindo legal, gente? Grande Lucas Catalã. Professor Alberto Júnior. Boa noite, gente. Vamos chegando. Alice. Vocês aí que não seguem a ministra. Beleza, parceiro? Tudo bem, professor? Hoje vamos ter como convidada Gabriele Vitena. Ela até já chegou. Deixa eu chamar ela aqui. Já deu uns minutinhos. Deixa eu ver ela aqui. Gabriele, me dê um alô novamente. Ah, aqui. Olá, Olá. E aí? tudo bem? Tudo bem? Beleza. Prazer. Prazer é meu. Me ouve bem? Sim, sim, você? Tá me ouvindo legal? Também, Ah, certinho. ótimo. Um abraço, Aline. Hoje vamos tratar de um tema tão caro, né, Aline? Aline aí, nossa parceira. Hoje, gente, mais uma vez, boa noite, né? Estamos aqui com Gabriele. Gabriele vai falar um pouco pra gente, vamos fazer um bate-papo aqui legal, mas com muita... Quando se trata desse tema, às vezes muita revolta, né? Então a gente precisa falar mesmo sobre isso para poder botar para fora, né? Então, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Márcia Ministra. Estou candidata a vereadora de Salvador. Moro aqui na comunidade Nordeste de Amaralina. Nessa comunidade que tem outros bairros, né, por perto, como Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Chapada do Rio Vermelho. E está aqui hoje falando sobre segurança pública, esse encarceramento em massa, uma ressalva de encarceramento em massa, é um tema tão caro para a gente, principalmente para quem mora em periferia, sabe, né, que a segurança pública é primordial para a nossa sobrevivência, mas que, ao mesmo tempo, essa mesma segurança nos vê como uma ameaça à sociedade. E aí eu diria, nos vê como uma ameaça à sociedade, sim. Vê a população negra, né, como uma ameaça à sociedade. Então, opera de uma forma, né, como se nossos corpos não pertencessem a essa sociedade. Né? Então, a gente precisa falar um pouco sobre isso. Né? Nós precisamos tomar, né, essa pauta, essa nossa pauta, na verdade, para lutarmos, né,
contra esse sistema capitalista, racista, opressor, que é a instituição Polícia Militar do Estado da Bahia. Vamos focar no Estado da Bahia, mas a gente sabe que o Brasil, né, a polícia, nós sabemos como é feita a sua construção por opressão. Então, a população negra vem sofrendo, né, com essas arbitrariedades que acontecem. Quero agradecer mesmo, Gabriele, de coração, por você ter aceito esse convite. E eu queria que você se apresentasse, o povo não te conhece. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. É um prazer para mim estar aqui falando com vocês, né, participando desse diálogo. Meu nome é Gabriele, eu sou professora de Sociologia, sou cientista social pela UFBA e atualmente sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciências Sociais lá pela UFBA também. A minha pesquisa atualmente, o meu trabalho atualmente é voltado a compreender as nuances do racismo e da seletividade penal no que tange o encarceramento de mulheres. Para isso, eu acho que o ponto principal é pontuar que quando a gente fala de prisão, a gente fala da prisão como um problema. A prisão ela é um problema no Brasil, sobretudo, porque quando a gente Rapidinho, Preta. Flávia está dizendo que o ventilador está interferindo no seu áudio. Acho que está tendo Deixa eu ver se eu desligo aqui. Fica para melhorar. Um abraço, Eline, que acabou de entrar aí. Pronto. Melhorou? Tá melhor? Tá ótimo. Pronto. Então, quando a gente vai pensar em sistema de justiça criminal no Brasil, quando a gente vai pensar em punição, em sistema penal, a gente tem que entender que o racismo é uma categoria central de estruturação desse sistema. No Brasil, quando a gente vai pensar em punição, desde o início, a gente pensa logo no sistema colonial, a gente pensa no período da escravidão e a gente pensa quem são os corpos que estão sendo punidos sucessivamente no Brasil. No Brasil, a gente tem esse sistema penal que ele é estruturado em um sistema penal doméstico. A gente tem que vem da escravidão, depois do Império, depois da República, o mito da democracia racial, e que culmina no que a gente tem hoje, que é um sistema calcado no racismo como a coluna principal da sua atuação. Eu estou olhando aqui que eu fiz um roteiro para não me perder. De boa, de boa. Estou aqui conversando com vocês. Então, hoje, quando a gente fala no Brasil, a gente tem um número de mais de 700 mil pessoas encarceradas. Dessas 700 mil pessoas, a gente tem mais de 66% composto por pessoas negras, né? Essa população prisional. Então, assim, é um número muito expressivo, é um número muito alto para a gente não pensar em como a raça, em como essa categoria racial, ela é uma determinante desse processo, né? E aí a gente tem que entender esse processo de racismo penal a partir das três instituições que vão compor o sistema penal. Como se fosse um processo mesmo. A polícia, depois o judiciário e depois a prisão. A prisão. Né? Você falou aí muito bem no início que quem mora em periferia, quem anda em periferia, sabe muito bem como é a atuação da polícia, né? Existem vários conceitos que explicam, né, a sujeição criminal, a rotulação policial, mas isso é uma coisa que a gente vê na prática. Esse processo de rotulação policial calcado em variáveis como corte de cabelo, tatuagem, idade, com que roupa está usando. Toda essa construção, né, do bandido, do estereótipo do bandido, ela faz parte desse processo de sujeição criminal, de rotulação policial, que é justamente para criar essa categoria do bandido, de quem é o criminoso, e a forma como isso é construído se dá principalmente a partir dessas variáveis, mas sobretudo pela questão da raça. Né? A raça ela é sempre uma categoria de análise central quando a gente pensa nessas instituições. Então, o Estado, quando ele vai desenvolvendo essa política dessa política penal, essa política da punição como um todo, ele vai se estruturar em torno dessas instituições, começando com a polícia no início. Depois, quando a gente já tem esse processo de rotulação, de estigmatização desses corpos,
a gente vai continuar essa seletividade com o contato com a instituição judiciária. No Brasil, o judiciário tem um problema central, para mim é o problema central do sistema penal, porque ele atua baseado em uma falsa neutralidade, né? Exato. Se baseia nesse ponto dessa falsa neutralidade, desse discurso de que mas o judiciário é neutro, o judiciário está calcado na lei, no código. Mas quando a gente vai entender que o Brasil ele tem uma base estrutural, que é o racismo, a gente entende que todas as instituições que compõem esse Estado, estão submetidas a esse código, esse pacto social que é baseado na hierarquização racial. Então, a gente tem a polícia, tem o judiciário e culmina com a prisão, né? Exatamente. Mandar um abraço aqui para Rosana Almeida, nossa candidata, né, a co-prefeita de Salvador, professor Ítalo, presente também. Também sou. Uma galera está entrando. Eu também sou da área de sociologia, né? Sou da área de ciências sociais. E vendo você falar, Gabriele, tá me remetendo aqui várias coisas. Como essa instituição hoje, né, detém esse poder, né, sobre os nossos corpos. Porque há uma parte da sociedade valida isso, né? Dá realmente, como é que eu posso dizer? Valida mesmo, dá validade, na verdade. A palavra é essa mesmo, né? E aí, quando você parte falando, me remete um pouco do eixo segurança-educação. Eu tenho certeza disso, né? Eu tenho a certeza que a educação conecta tudo, né, com isso que você está falando. Por que, Márcia? Você acabou de dizer que há mais de 60% no presídio, né, são homens negros. Homens negros. Lembro que eu fiz um trabalho... Homens e mulheres negras, exatamente. Lembro que eu fiz um trabalho com minha amiga Alice, no presídio, no complexo feminino. Liz foi contratada para fazer um curso de cabeleireiro. E Liz, eu vou botar trança afro, leva massa. Quando eu chego na penitenciária, a gente muda tudo. Cá para fora, nós estávamos dando curso de capacitação para mulheres, né? De cabeleireiro. Lá dentro, nós estávamos atuando de outra forma. Né? Então, assim, falando, né, o porquê que as celas só tem mulheres parecidas com a gente. E aí pedimos, né, para aquelas pessoas que ficam ali trabalhando, para deixar as mulheres em paz, para participarem das aulas, mas a gente mudou o nosso planejamento. Começamos a falar de política, de uma política excludente que acontece aqui na cidade de Salvador. E aí a gente teve a conclusão, realmente, que aquelas mulheres que estavam lá, em sua maioria, malmente sabia escrever o próprio nome. E aí eu estou aqui pensando, né, de como é estratégico os nossos assassinatos, que já começa pela educação. Já começa com a creche das crianças, das mães que não tem vaga na creche para suas crianças. Não tem. Desiste. A criança passa a ir para a escola numa idade que praticamente já poderia estar escrevendo, sabendo ler. Mas nossas crianças não frequentam a escola totalmente de qualidade. Tem mães que não conseguiram vagas na creche. E aí já começa o racismo, né? Porque há um curso, né? Está em curso, na verdade, esse projeto de encarcerar nossos corpos. Ou mata ou deixa preso. Sem educação não tem solução. Nosso sistema é branco. Temos que focar nos estudos. Exatamente. Né? Os estudos de qualidade. Os estudos de qualidade. Que não temos. E já começa. E a gente parte para o ensino fundamental médio. A mesma coisa acontece. Eu dou aula também de sociologia. E eu tenho alunos do 9º ano que não sabem interpretar. Não sabem. Não sabem ler da maneira de 9º ano.
né, do 8º ano. Então você vê que e aí procura, né, jovem aprendiz, como é que não tem, eles colocam várias burocracias, não tem como inserir um jovem. Então, o que eu quero dizer com isso? Nos colocam à margem. E há uma indução dessa sociedade por conta desse racismo que é velado. Não é à toa que os presídios do país têm a nossa cara. Tem a nossa coisa, isso não é à toa. De 15 a 29 anos, essa é a faixa etária dos assassinatos da juventude. Hoje mesmo, aqui em Santa Mônica, estava aqui passando na televisão, o Wesley. Aqui na comunidade, né, teve mês de agosto, assassinaram um pela manhã e o outro pela tarde. O mesmo BO. A mesma coisa, troca de tiro, não tem outra coisa. Hoje foi uma perseguição aqui violenta. A tarde toda, a mesma história. Então, esse sistema, né, de segurança pública nos enxergam, né, na verdade, como se fosse a preocupação das demais pessoas. Nos arrancam da sociedade, né, ao qual nós pertencemos, mas eles agem de uma forma que a gente não pertence à sociedade, né? Nos coloca como fosse como é que eu posso dizer? Eu não vou nem falar bicho, porque bicho é uma coisa tão sadia, tão real, da pior forma. Problema maior. Exatamente. Né? Então, o racismo, por conta disso, né, temos as nossas vidas ceifadas dessa forma. Sendo que a bala é o último estágio. A segurança pública não é pra gente. Pelo contrário, a segurança pública, né? A segurança pública é para defender um Estado racista. Justamente. A segurança pública, esse sistema que está posto aí, ele é um dos braços do nosso genocídio, né? Os nossos corpos encarcerados, seja na prisão ou... Enfim, é um instrumento do Estado de controle dessa massa negra, né? Dessa população negra que é um corpo indesejado, né? No projeto de nação que é o Brasil. O Brasil, quando ele se estruturou como um projeto de nação, quando ele se deu conta de que com a abolição a gente teria uma massa negra aqui que não é desejada, ele vem o tempo todo, historicamente, sucessivamente, tentando extirpar essa população, esse povo do país, né? Do seu país. Esse olhar do outro, essa definição de quem é o sujeito que é punível, de quem é o sujeito que é matável, quem é o sujeito que não é desejável e que, portanto, a gente tem que tirar ele de circulação, seja matando, seja encarcerando. Então, tá tudo baseado nesse racismo que é a estruturação do projeto de nação Brasil, do que se entende como Brasil, né? Exatamente. Então, e o que se entende como nação no Brasil é a negação da nossa existência. Exatamente. O Brasil se estrutura nisso, né? Deixa eu ler esse comentário. Acho que Flávia comentou, eu passei. O racismo é estrutural, segurança pública é contra a nossa gente. E aí Dinha fala: um país que se preocupa em construir mais presídios, né, e tratar a educação como gasto só pode dar isso. Realmente, somos vistos como escória da humanidade. Isso como somos vistos, como seres humanos. E aí a gente vem percebendo, Gabriele, a estrutura dos guardas municipais de Salvador, que está entrando devagarzinho, estão tentando militarizar. Militarizar. Isso quer dizer, são mais armas, né? Mais ações de truculência. No verão de 2018, né? No Rio Vermelho, às sextas-feiras do Rio Vermelho, né? Várias pessoas trabalhando, os vendedores ambulantes, os guardas municipais, junto com aquele povo da camisinha azul que se chama de rapa,
fazendo o acabamento com as pessoas que estavam trabalhando. Vocês não podem trabalhar aqui. Essa área não pertence a vocês. Estou falando do Rio Vermelho porque é a área que eu mais frequento aqui, né? Então, é próximo, e eu fico assim observando qual é a área que nos pertence. Nós não temos, nós não temos trabalho, né? E à medida que os vendedores ambulantes colocam suas coisas para poder vender para seu sustento, né, da própria família, e aí aparece uma instituição totalmente, né, colocando a voz, né, do prefeito, né, desse governo que está aí, e dizendo, não, aqui não é o espaço do povo. Acabaram com os espaços. E qual é o nosso espaço? Quais são os nossos espaços? É urgente essa discussão sobre a militarização da Guarda Municipal. Exatamente. Mas muitas pessoas não querem. E sem falar, né, que os guardas municipais fizeram o seu concurso, sua provinha, enfim, passaram. Mas eles não têm plano de carreira. A gente precisa discutir sobre isso. Militarizar, colocar uma arma na cintura. E eu lembro que algumas pessoas fizeram comentários nas redes sociais. Que bom, arma na cintura. Gente, estão comemorando um carro aí que a polícia vai passar a usar para fazer perseguição porque o carro é caro. A ideia é militarizar cada vez mais, né? Cada vez mais. Cada vez mais. Né? Não pensar alternativas para que a criminalidade não seja tão incidente, né? As pessoas querem punir cada vez mais. Punir Vigiar e punir. Porque nós somos vigiados. Exatamente. Né? Vigiar e punir. Recentemente, os agentes penitenciários também foram militarizados, né? Policializados. Isso. Assim. Deixaram de ser agentes penitenciários e se tornaram o que se chama agora de polícia penal. E aí eles têm acesso à arma, têm acesso, enfim, estão ali dentro da unidade transitando com arma, enfim, de forma legalizada, né? E aí a gente vai entendendo que o processo é cada vez mais esse. É uma coisa tão... Às vezes reproduzimos, Gabriele, coisas, falando nós, porque no geral. De manhã eu coloquei o card com a sua live, né, com essa nossa live. E aí sempre tem uma pessoa que chega no privado. Minha vereadora, esse tema, a galera tá no crime porque quer. Sacou? Não fala desse tema, não. Eu disse, como é que a galera tá no crime porque quer? Existe isso, gente? E é outra ideia que é... É outra ideia. Eu perguntei a ele o sinônimo de crime, qual é o significado de crime. Né? Porque a gente pode apontar vários criminosos que estão de boa. Se assim tudo é crime, por que os criminosos brancos não estão na cadeia? Justamente, é importante situar isso, né? Que não são as pessoas negras que cometem mais crimes. Não tem dado nenhum que comprova isso. Na realidade, as pessoas negras são as pessoas mais punidas, porque brancos cometem crimes do mesmo modo e às vezes até mais, e crimes, enfim, maiores, né? Não são vigiados, não são vigiados nem punidos. Exatamente. Só que como eles estão fora desse processo da sujeição, eles estão fora do olhar, do foco do sistema de justiça criminal, isso passa batido. Então não se trata de quem comete crime, quem não quem não comete. Se trata de quem é punido e quem não é. Quem não é. Exatamente. Deixa eu ler esse comentário aqui de Angélica, minha irmã, boa noite. O Brasil está cheio de criminosos. Passou, não deu para ler, enfim. Foi um... E é isso mesmo, Gabriele. E quando a gente... E aí eu quero, né, queria que você falasse um pouco para a gente aqui, por que a ressocialização não existe de uma maneira, né, que possamos recolocar, na verdade, né, ter um grande índice de pessoas
que já foram encarcerados e cumpriram sua pena, né, estar, né, livremente exercendo o seu papel cidadão fora da cadeia. Por que essa ressocialização não acontece? Então, a ressocialização acontece porque a prisão ela não é feita para ressocializar. Existe esse falso discurso de que a prisão vai produzir ressocialização, mas ela não é feita para ressocializar. Ela é feita para punir. Então, o efeito dela nunca foi o de ressocializar. É sempre o contrário, de causar, estigmatizar e assim causar mais reincidência. Porque quando você tem uma pessoa que ingressa ali no processo do sistema de justiça criminal que eu falei, a polícia, o judiciário, e depois ele entra na prisão, ele está recebendo ali a última pá de cal do sistema na cabeça dele. Então, a ideia da prisão é desumanizar, rotular, estigmatizar. Quando a pessoa entra, enfim, cumpre uma pena de prisão e sai, ela sai de lá como se ela tivesse aquele estigma eterno do detento, do criminoso, do bandido, ele não vai receber, enfim, outras oportunidades. A prisão, ela, o tempo inteiro, ela desumaniza, enfim, é uma máquina de moer corpos, né? Tem um autor que eu gosto de falar isso, é uma máquina de moer corpos. A pessoa não sai de lá preparada para voltar à sociedade. É um ambiente completamente desumano, cheio de violências, permeado de violência, de privações. Então, como é que a gente vai pegar uma pessoa que, enfim, cometeu um delito ou não, e vai pôr ela num espaço extremamente violento, extremamente, enfim, todas as nuances, né, que perpassam o que é uma prisão, desde o seu ingresso até o fim, e vai depois propor que ela vai se reintegrar novamente à sociedade. Nossa sociedade não está nem preparada para isso, né? A prisão não é feita para isso. A prisão ela é feita para punir por si só. Punir nossos corpos, mas aí tem uma aspazinha, né, uma aspa, que a mocinha que matou os pais, a outra que matou o marido, a branca, né, já tem emprego aqui fora. E eu me pergunto, gente, como é isso? Ela já sai para trabalhar e volta para a cadeia à noite, né? As pessoas ainda enxergam nela. Não, há uma possibilidade. Não estou dizendo aqui que não há possibilidade de mudança, mas as pessoas enxergam possibilidade de mudanças nessa área do crime nas pessoas brancas. É o racismo operando o tempo todo. Por que aquela moça, né, que teve seu momento, né, de fazer certas coisas, teve esse acolhimento da sociedade, em uma parte da sociedade, e não foi uma pequena parte, né? E aí se pergunta, como é isso? Que ela já trabalha numa fábrica de costura. É a crueldade, né? É crueldade. Então, essa recessão à sociedade das pessoas que cometem delitos existe, mas não para a gente. Não para os nossos corpos negros, mas existe para outras pessoas. Né? Existe para outras pessoas. E a gente não pode deixar de comentar, né, que há um incentivo também, né, desse governo ao qual nós estamos vivendo, de botar, Gabriele, né, os nossos corpos como se fossem um resultado, de progresso. Olha, está matando, mas nós estamos limpando a sociedade. O perigo já está sendo anulado. Como é que se tem ressocialização se até o direito à educação lá dentro é negado? Se quando uma pessoa consegue passar no vestibular, o Estado barra seu ingresso? Exatamente. E aí você está me lembrando... Aí, minha colega Marina, eu estou lembrando da doutora Denise Carrascosa, que conseguiu eliminar. E aconteceu também em 2016 com o menino da UNEB, que foi negado, mas ele conseguiu.
cursar a faculdade. Está cursando. Então, é disso mesmo, Marina, que eu estou falando. Como é que a outra lá, que teve seus problemas, teve outras portas abertas para fora? Né? Como é que os nossos corpos não têm? É isso. Né? Gabriela, eu queria também, queria não, para a gente comentar um pouco sobre essa faixa etária. Eu falei, mas foi rapidamente, essa faixa etária de 15 a 29 anos. Né? Falar um pouco da juventude. Por que, que nós somos esse alvo? Né? Por que os nossos jovens, né, não têm essa tranquilidade de ser esse jovem? Você citou o corte do cabelo. Lembro aqui do menino que foi assassinado com 11 anos de idade, não completou nem 12, e a mídia colocou como um traficante. Uma criança de 11 anos. E aí eu gosto muito, né, de me remeter, né, e dizer assim, gente, o que é ser traficante? Você falar o que é ser traficante. O que é ser traficante? Né? É ser pego com um cigarro de maconha ou você tá com um helicóptero com toneladas e toneladas de droga? Quem é o traficante matável, né? Que não passou nem 12 horas na cadeia. Que não passou nem 12 horas na cadeia. E eu costumo dizer, porque na periferia você define. Claro, quando passa, levou uma época que o Nordeste de Amaralina ficou sendo considerado, na verdade, os piores bairros de Salvador. Mas as pessoas não querem. Eu estava falando isso com o professor Clímaco ontem. Mas as pessoas não querem discutir o que é que não chega aqui. As pessoas não sabem o que é passar uma semana sem água. As pessoas não sabem o que é ter suas casas invadidas e botar o flagrante para uma mãe sair correndo. As pessoas não querem comentar que a comunidade nordeste de Amaralina é uma área de totalmente especulação imobiliária. O que puder que esse povo ir embora, será ótimo para eles construírem o que eles querem. Temos aqui o Beco da Cultura, que são becos de várias escolas. As escolas estão sendo assassinadas. E quando as escolas estão sendo assassinadas, é a juventude que está sendo assassinada também. Abala o último estágio para a pessoa fisicamente não aparecer mais na sua frente. Mas os assassinatos já começam dentro da escola. Quando se tira, quando reduz, né, uma escola do Estado para você colocar uma base comunitária. Você divide a escola para colocar carros de policiais. Colocar uma delegacia. Então, é disso que eu estou falando. E as bases comunitárias que tem nas periferias são em lugares estratégicos. Com certeza. Que segurança pública é essa? Essa segurança pública, simplesmente, Gabriele, né, é para dizer à sociedade racista, capitalista, perversa, né, que nos exclui o tempo todo. O mal da sociedade está sendo combatido. Essa guerra às drogas. E aí coloca, né, a cartilha, como é mesmo essa cartilha? Né, de abordagem policial. Sim, cartilha de abordagem. É porque a gente tem que pensar que esse sistema penal ele não é feito para defender a população como um todo, né? Ela é feita para defender uma classe que está confortável, que é uma classe dominante, que mantém o status social, enfim, ele é feito para movimentar e dar manutenção a um pacto social, que é um pacto social baseado no racismo estrutural, baseado, enfim, numa série de opressões que atingem essa camada da população. Então, quando a gente pensa em juventude, os jovens também são o maior índice de pessoas encarceradas são jovens, né? São entre, se eu não me engano, entre 18 e 29 anos. São as maiores porcentagens de encarceramento que a gente tem. Então, pensar que quando a gente está prendendo um corpo jovem, ou a gente está matando um jovem, a gente está destruindo o futuro de um povo, né? Está destruindo o futuro de uma população, uma parte da população ali. Então, eu acho que a juventude da pessoa negra ela é negada no Brasil.
O jovem não tem direito à juventude. A gente vê esses exemplos aí. Jovem de classe média é pego com não sei quantos quilos de droga. Aí a gente tem o discurso de jovem de classe média. Aí quando a gente vê esse jovem, é um cara de 35 anos e ele é um jovem de classe média, ele não é um traficante. Agora o menino de 16 anos, quando ele é pego, seja lá de que modo, ele é traficante, preso com, enfim, droga. Ele é traficante, entende? Tem essa distinção. O menino negro de 18 anos, ele é enquadrado como traficante, mas o homem velho, branco, de 35, ele é o jovem de classe média, que tá só portando droga ali. Então é negada essa juventude, é negado todos os direitos, né? Justo como você falou. A bala é a última que chega, mas antes esse jovem vai passar por uma série de privações. De privações. E essa bala só serve para matar um corpo que já tá morto ali, né? Ao fim e ao cabo. Como diz Steve Biko, a gente tá vivo e orgulhoso, ou a gente tá morto, né? Que é só sobrevivendo, sobreviver por si só não é viver. E é isso, lidando com essa série de opressões, essa série de violências, o jovem negro hoje, ele sobrevive, né? Ele vai levando na medida do que dá. E aí, Clarice aqui falando exatamente, o branco é suspeito e o preto já é condenado. O cara de Santa Mônica tá aí lembrando isso, menino de 17 anos, morto enquanto brincava, e 17 anos. E quantos outros casos, né? Quantos outros 17, casos? de 12, de 10. Joel! Né? Os meninos Joel, de 9 anos, assassinado dentro de casa, troca de tiro, né? Trocamos tiro com o traficante, o BO é esse. O BO é esse. E a gente precisa fazer, né, uma análise também sobre o nosso governador que chega e comete, né, aquela infelicidade, na verdade, né, de dizer que os policiais precisam ser condecorados quando se mata preto, né, receber um prêmio. Ali foi a gota d'água. Porque até os dias de hoje, né? E aí Moro, quando estava no Ministério, na verdade no Ministério, dizendo que tinha, como era o mesmo nome? Anticrime. Pacote anticrime. Pacote anticrime. E que ele diz Tá, assim, que beleza. Antipreto. É isso, que beleza. Um excelente projeto. Um excelente projeto que o nosso governador... Como você pontuou aí, né? Não cria estratégia. Chegou para criticar Moro, criticar Bolsonaro, mas a gente não precisa, a gente tem nosso próprio Bolsonaro tropical aqui, com o Rui Costa. Exatamente. E tão cruel, consegue ser tão cruel quanto e consegue coordenar a polícia militar de uma forma tão cruel quanto. Realmente. E aí, a voz do Axé chegando, um abraço. Dinha tá aqui, acho que a Dinha, não sei como o rapaz falando, precisamos falar de racismo com os nossos pretos. Precisamos sim. Agora precisamos falar de uma forma para que não vire até contra a gente. Porque existe uma galera que fala assim, tudo é racismo. Não, isso não é racismo, não. O branco de branco é doutor. E o branco é pai de santo. Que bom. Tem essas piadinhas mesmo, né? 80 tiros em uma família, realmente, Dinha. Né? Falar desse racismo, e eu chego nas escolas, os meninos fazem assim, gente, vocês viram o jornal hoje? Não. Sabe o que aconteceu? Você viu o menino que foi assassinado? Parecia com quem? E aí eu faço o drama, cuidado com vocês, porque vocês estão na mira. E eles sabem, né? Vocês têm a cara do crime. Pintaram a cara do marginal e tem a nossa cara. Vamos ter cuidado. Aí chega uma assim e fica pensando, realmente, professora, só mata preto. Então a gente tem que, exatamente, tem que falar isso. Né? Porque como é que um chefe, né? Um chefe de Estado chega e diz, né, de um partido de esquerda, se glorificando de esquerda, que ele vai sair, ele não vai sustentar, né, se diz que a polícia precisa receber, realmente precisa ser gratificada
porque matou preto, porque matou marginais. Falou que são, E aí, são quando eu como falo, artilheiros de frente um gol, né? artilheiros, E cada exatamente. morte é um gol. E aí o policial que matou George Floyd foi liberado a pagar fiança. Não precisa nem ir longe Não nos Estados precisa nem ir Unidos, o longe. daqui, do O caso do daqui Cabula também. também, também. Só muda mesmo os espaços. Aí você vê essa pandemia, ao qual nós estamos vivendo, um momento tão perverso, terrível, em que as mulheres também estão sendo prejudicadas, as mulheres negras, por falta de emprego. Para você ter ideia, saiu aí a pesquisa, nós mulheres negras, pós-pandemia, sou o que mais sofremos pela questão do desemprego, né? Então, a coisa não está difícil, não está fácil, está difícil. E aí o governador chega e diz assim, mas o índice de crimes aumentou na pandemia porque soltamos vários marginais. Como é isso, governador? Que é desonesto da parte dele falar isso, né? Super É desonesto. desonesto. A gente acompanhamos aqui, antes da pandemia, era o quê? De 30 a 35 casos de assassinatos em Salvador e região metropolitana. Desses 35, 28, 29 eram negros. E ele vem dar uma justificativa dessa. Eu trabalho aqui no Nordeste, Gabriele, com um grupo de mulheres. Né? Esse projeto é do Instituto Odara. É o nome do projeto Minha Mãe Não Dorme Enquanto Eu Não Chegar, que fala também sobre essa prevenção, né? A violência, acompanhamentos com mães que perderam seu filho dessa forma trágica, né? Das mães que não têm voz, né? Daquelas que dizem assim, ele não teve nem tempo de ser preso, eles já mataram. Né? E essas mães, esse projeto acontece aqui no Nordeste, no Cabula e no Uruguai. Né? Então, são relatos de mães que você fica se perguntando, ela só é assassinada 2 vezes. O filho morre e ela também é assassinada porque quando chega para fazer se precisar, né, fazer algum tipo de depoimento, eles já falam assim, seu filho vagabundo, seu filho ladrão, seu filho isso e aquilo. Então, tinha que morrer. Para uma mãe escutar, tinha que morrer. Crueldade disso, né? Crueldade. Enterra o filho hoje para amanhã escutar isso. E outra coisa, e elas ficam visadas. E são as mulheres negras que acabam segurando toda essa E puxa, seja acabam do segurando. genocídio, seja Exatamente. do encarceramento. Exatamente. Exatamente. E eu costumo dizer, Gabriele, nós, né, mulheres negras de movimento, até mesmo de que não seja de movimento, que quando chega para esse estágio de outra mulher te pedir ajuda, que não está aguentando mais essa violência psicológica em que o povo aponta ela. Ó, o filho de fulana, mataram. Também não criou. Ô, gente, a gente reproduz coisas tão perversas, né? Tão perversas que, infelizmente, a gente não sabe o que vai acontecer com nossos filhos amanhã, só pelo fato deles serem negros, né? Então, esse projeto tem um acompanhamento tanto jurídico como psicológico. E tem várias atividades, porque a gente precisa, na verdade, resgatar essas mulheres, essas mães para a vida. Porque muitas delas, né, não. Um projeto muito bonito. Muitas delas não têm essa. Como é que eu posso dizer? Essa vontade de viver. Você, só tenho esse daqui mesmo, né? Mas mesmo tendo outro filho, elas dizem assim, uma parte de mim se foi e foi embora. A gente sabe. É muito duro, gente. É muito duro. A semana passada também, perdi, né, um sobrinho, posso dizer, porque é irmão do meu filhado, assassinado também de uma maneira tão perversa, tão cruel, de 17 anos. E eu me pergunto, por que só matam os nossos? Não é o cigarro da maconha.
não é o cigarro da maconha. Não é mesmo. Não é. É um projeto, né? Um projeto É de um segurança projeto pública que está dado aí. que está dado. Está Está dado. estruturado justamente com esse fim Está de dado. controle, de extermínio, de genocídio. Está dado. O menino que eu carreguei. Exatamente, Clarissa. O menino que eu carreguei. Enfim, é esse projeto que está aí, né, para a gente, infelizmente, mas a gente não pode ficar calado, nós não podemos ficar caladas, nem calados, né, temos que reagir ao que está, isso. E eu estava falando isso hoje pela manhã, com um rapaz do Uber, que fui fazer uma gravação, e eu conversando com ele sobre essa questão de eleição, e me apresentei, né, como candidata. Ele fez assim: rapaz, é muita coragem, porque hoje, olha o que ele me disse, hoje os bairros de periferia de Salvador está instalada a miséria sustentada por uma elite branca, porque é lá que eles vão ganhar. E é real. Eles mantêm a miséria, eles mantêm as violações de direitos, para quando chega nessa época, dar qualquer coisa, e o nosso povo ainda não acordou. E quando se fala nessa questão de segurança, muitos não tocam nesse assunto. Não quero tocar nesse assunto. Né? Como esse amigo meu mesmo. Gente, são eles. Não são eles, são nossos corpos. A qualquer momento pode acontecer. Gabriele, falei demais, né? Deixa eu Fique à vontade. Mas é isso. Temos 10 minutos, você acredita? Acredito. Passa 10 rapidinho, minutos. né? Passa muito rápido. Nesses 10 minutos, queria mesmo, né, te agradecer. Queria que você também fizesse suas considerações. Mas de antemão, quero te agradecer novamente. As pessoas que estão aí, Márcia Ministra, me sigam, por favor. Venha construir com a gente um projeto político, né, de inclusão, né, para uma Salvador que a gente pode transformar. Sou uma mulher, né? Eu não me apresentei muito, porque a gente fica pensando, passa muito tempo, e a gente fica numa ânsia de falar. Sou uma ex-empregada doméstica, professora, educadora social, que percebo que a educação é o maior, né, caminho para essas transformações. Né? Então, estou aí como candidata a vereadora de Salvador pelo PSOL. Tenho um prazer, né, de dizer que eu sou de periferia sim, que eu sou uma ex-empregada gorda, ainda tem isso, porque a estética, né, nos afastam. Ah, aquela gorda, sim, gorda e bonita, claro, né, da gente estar discutindo, criar formas, né, projetos que venha contemplar, né, uma cidade que venha fazer, na verdade, a população de Salvador ser inserida na Câmara de Vereadoras. Então é isso. Muito obrigada, Gabriele, por você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Queria agradecer você também, né, pelo convite, pela oportunidade de falar aqui. Eu não sou muito das lives, eu sou aquela professora, aquela cientista mais de ficar na minha nos livros, mas eu acho que é um tema importante de ser debatido e é Sim. importante a gente trazer isso em um espaço como esse. Eu Olha, queria agradecer a presença do pessoal aí, vi tá uma aí galera aí pedindo, falando. tá aí pedindo outra live. Olha que a gente pode fazer a parte 2, hein? Tô vendo a galera aqui que falou, que participou, Ítalo, meu namorado, meu pai, Goy, minha mãe, Alice, minha irmã Camila, meus amigos, o pessoal aí que tá na caminhada da pesquisa junto comigo. Quero agradecer a presença de todo mundo. E é isso, meu Instagram é esse aqui, @gvitena. Eu tenho o meu Instagram profissional também. Tô sempre, enfim, trazendo essas discussões e outras sugestões, né, de pesquisa e de temas pra gente pensar. E é isso, vamos pensar aí outras vias que não a prisão, outros caminhos que não do Outros caminhos. encarceramento e o da morte, né, para o nosso povo. É. Pensar
um mundo sem grades, um mundo sem algemas, acho que é a saída para a gente, enfim, melhorar enquanto sociedade. Exato. E daqui a pouco, só vou aqui beber uma aguinha, retocar um pouquinho o batom, que eu estou aqui com o candidato Hilton Coelho, candidato a prefeito de Salvador. Daqui a alguns minutinhos estarei de volta. Muito obrigado, meu irmão. Um beijão mesmo. Beijão, gente. Tchau, tchau. Apitou.